Boa noite a todos. Então, sintam-se todos muito bem-vindos, muito bem acolhidos. Então, como dito, hoje nós temos capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso manual de vida. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós sabemos que nós tivemos, passando aqui pela Terra, um ser totalmente diferenciado, chamado Jesus Cristo, que foi o ser mais evoluído moralmente que passou por aqui, o ser mais perfeito que passou por aqui. Entretanto, a cada tempos, nós temos alguns seres bastante iluminados que passam por aqui para nos auxiliar, para nos ensinar. E nós temos o privilégio de ter no nosso país, nós tivemos o privilégio de ter alguém assim, bastante iluminado, né, com uma moral bastante elevada, que foi o seu Francisco Cândido Xavier, vulgo Chico Xavier, que foi um médium bastante conhecido, né, uma pessoa, uma moral elevadíssima. Quanto mais a gente estuda ele, mais a gente compreende isso. Uma pessoa extremamente humilde, simples, portador de uma mediunidade fantástica. Autor de mais de 400 livros, o que humanamente é impossível, que explica a mediunidade. Pois bem, uma noite está esse cidadão na casa dele, sozinho, escrevendo, psicografando, escrevendo um livro, quando ele escuta um barulho. Ele abre os olhos, ele percebe um bandido, um ladrão, apontando uma arma para ele. O que nós, seres normais, vamos dizer assim, iríamos sentir naquele momento? Em geral, a gente é tomado pelo medo, pelo susto, né? O pânico, alguns entram em pânico com uma situação dessa. Um bandido apontando uma arma. Mas Chico Xavier era diferente. Quando ele se dá conta que aquele era um ser encarnado, porque ele ainda estava na dúvida se era um ser encarnado ou desencarnado. Mas ele percebeu que era um ser encarnado. E o ladrão lhe diz: eu vim buscar tudo que você tem de valor. E o Chico diz para ele o seguinte: meu amigo, sentadinho ainda ali, o senhor passa ali no meu quarto, ali, lá da cabeceira da cama tem um baúzinho ali, eu tenho um dinheirinho ali guardado, tem R$160 ali. O senhor fica bem à vontade, pode pegar, é seu. O bandido olhou meio, que atitude diferente, né? Entrou meio desconfiado no quarto, casinha pequenininha, entrou, tá lá o baúzinho, pegou o massinho. Aí o Chico, o amigo me perdoe, mas eu não pude deixar de reparar que o senhor tá mal vestido, tá com a roupa rasgada, suja, e dá uma olhadinha em cima da minha cama ali, meu filho comprou umas roupas novas para mim, e o senhor fica bem à vontade para experimentar, para ver se alguma lhe serve, se agrada, o senhor, né? O bandido olhou, realmente a roupa estava ali, pegou, experimentou, o senhor ficou bem vestido, o Chico, né? Eu imagino que o amigo, pela hora já da noite, de repente o amigo está com um pouquinho de fome, né? Passa bastante gente aqui na minha casa e tal. Eu ganhei uma doação hoje à tarde, eu ganhei um bolo de fubá. Se o senhor me dá licença, eu vou ligeirinho ali na cozinha, vou passar um café, né? O mineiro, né? Vou passar um cafezinho, a gente faz um lanchinho aí, come um bolinho, toma um café, né? E foi. O bandido ficou na porta ali, sem entender, né? Daqui a pouco volta o Chico com um bulizinho de café, sentou na mesa, tomou café com ele, comeram o bolo, botou o revólver na mesa ali e tal. Pá. O amigo tem filhos? 5. Sabe o que é? Eu ganho bastante agrado, né? Bastante docinho, chocolate e tal. Mas é demais para uma pessoa só. Comer doce demais faz mal para a saúde, né?
Quem sabe se olhar para os seus filhos? Eles vão ficar bem felizes com isso aí. E começou a pegar, vamos pegar uma mochila aqui, leva outra muda de roupa aqui, vamos botar esse chocolatinho junto aqui dentro, doce aqui. Só leva para os seus filhos. Botou. Mandando sem jeito, né? Saiu. Estava pronto para pular o muro por onde ele entrou. Aí diz o Chico, amigo, não pula esse muro, não. Você pode se machucar, né? Pode cair, pode se machucar. Vamos passar aqui pelo portão, aqui pela porta. Aqui está chaveado, mas eu abro para o senhor. Você passa mais tranquilo aqui. E abriu. E a atitude mais nobre ainda, né? Quando ele está saindo, ele diz assim, amigo, que Deus lhe abençoe. Que abençoe, ilumine o senhor, sua família, que vocês fiquem bem. Olha que atitude rica, né? E o rapaz foi embora. Que atitude? Eu digo para vocês, eu particularmente sempre fui muito fã do Chico Xavier, mas depois que eu ouvi essa história dele, é verídica essa história, eu fiquei mais fã dele ainda. Vejam a atitude desse homem. Passado aquele momento que talvez muitos de nós teríamos medo, que teria pânico daquele momento de um assalto, de um risco todo que existe. Depois de passado aquilo, em geral a gente é tomado por um momento de fúria, de raiva, pelo que aconteceu, por ter sido roubado, tudo mais, nossa vida ter sido colocada em risco. Mas o Chico não. E o melhor da história é o seguinte, é o depois. Passada uma semana, junto da casa do Chico Xavier tem um ambiente lá onde, pequenininho assim, uma sala de passe, tem um espaço para palestra. Na outra semana chega uma família para tomar passe, para ouvir a palestra. E adivinha quem que é o pai de família? Aquele que naquela noite veio assaltar. Então vocês vejam o quanto uma atitude diferenciada moralmente influencia. Desde o princípio, Chico não julgou por que estava acontecendo aquilo com ele, por que ele estava sendo assaltado, não se irritou com aquilo. Justamente ele teve um efeito contrário. Desde os primórdios ele começou a trabalhar a questão do perdão. Ele já foi trabalhando a questão do perdão de imediato, em todas as suas atitudes. Em momento algum ele chegou, por que tu está roubando? Para que tu precisa isso? Não, ele julgou em momento algum. Teve uma atitude muito diferenciada. Bom para ele também. Foi poupado, não sofreu nenhum tipo de agressão, nada mais. Mas o melhor é ver o quanto que ele impactou na vida daquele homem, que naquele momento cometeu talvez um delito, mas o quanto que ele impactou na vida daquele homem, e quanto que ele impacta, por fim, na vida da família dele, dos filhos, que é o futuro. Vejam a mudança que isso acaba gerando na vida dessa família. Pois bem, é como já dizia Jesus, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles mesmos obterão a misericórdia. E ainda diz, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará as faltas e os vossos pecados. Mas se não perdoar os homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Ou seja, nós precisamos perdoar para ser perdoado, para merecer o perdão. É simples. Somos nós que dificultamos muitas vezes, né? Ainda fala Jesus que nós temos que aproveitar muito a nossa oportunidade que nós temos nesta vida para nos reconciliarmos com todos aqueles
com quem a gente tem algum tipo de desentendimento, algum tipo de desavença, alguma diferença. Nós temos que aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui lado a lado. É uma rica oportunidade. Às vezes a gente bate na mesma tecla, né? Mas é para o bem. A gente não está no mundo de passeio, nós não estamos numa colônia de férias. Às vezes eu comparo que nós estamos num mundo comparado a um hospital, comparado a um presídio, talvez. Por quê? Porque a maior parte de nós ainda carrega algumas feridas, algumas doenças na nossa alma que a gente precisa lapidar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa curar. E às vezes a gente, e por que eu digo que a gente está num presídio? Porque a gente está pagando por erros que a gente cometeu no passado. E aqui a oportunidade que nós temos para melhorar, para nos reconciliar, para recuperar os danos que a gente já causou. Por isso que a gente tem a presença de tantas pessoas, que a gente precisa do convívio social, justamente para nos lapidarmos, para nós termos essa vivência, aproveitar isso. Isso Jesus diz, aproveitem isso. Aproveita para se reconciliar com seus adversários. Porque é um pequeno detalhe. Eu não vou muito com a cara dele, me falou uma coisa uma vez. Não. Gente, é uma picuinha de nada. Mas aquilo está ali, enquanto a gente não resolver, daqui a pouco a gente vai ter que estar passando por esse hospital inúmeras vezes ainda, até que a gente aprenda a lidar com esse tipo de situação. Existe um sentimento nobre, doce, muito fraternal, que é um sentimento que é chamado de indulgência. Esse sentimento, o portador desse sentimento, quem já adquiriu, consegue colocar isso em prática, ele é portador de não observar, de não procurar o defeito nas outras pessoas. E a gente tem uma mania muito grande. Olhar para a pessoa, mas olha isso aqui, olha isso ali, olha o que ela fez, olha o que... A gente tem uma mania, parece que instaurada em nós. A gente precisa deletar aquele arquivo e colocar em prática, instalar um outro, chamado indulgência, e a gente não julgar as pessoas. O portador dessa indulgência, mesmo que daqui a pouco, por algum motivo, ele perceba alguma falha na outra pessoa, que perceba algum defeito, ele não fala. Ele não mostra aquilo, ele não denuncia aquilo, ele fica para ele. Né? Evita falar sobre isso. E caso aconteça, tem um grupinho agora aqui, começam a falar mal de alguém ali, é aquele ser apaziguador, é aquele que abranda a situação. Não, mas gente, vocês estão falando mal de fulano. Gente, vocês têm que entender a situação, que ela está assim, assim. É aquele ser que apazigua a situação. Eu acho que todo mundo conhece alguém que é assim. Todos nós temos alguém que a gente conhece que tem esse tipo de atitude já instalada. Muito nobre. Quando a gente critica alguém, quando a gente aponta o dedo, quando a gente fala mal de alguém, qual é o benefício que a gente traz para aquela pessoa, para quem a gente está falando, apontando o dedo? Qual é o benefício que a gente traz para aquela pessoa? E qual é o benefício que nós temos com isso? Nenhum. Não há benefício. Malefício, sim. Porque isso acaba prejudicando. Quando nós somos indulgentes, a gente atrai pessoas boas, coisas boas, a gente acalma,
a gente reergue alguém que está precisando de ajuda. Mas no momento que a gente fala mal, que a gente aponta o dedo, como estava dizendo, nós não temos benefícios. Mas a gente acaba desencorajando aquela pessoa, a gente acaba afastando, irritando e cria todo um malefício para nós. Então, toda vida ser indulgente, toda vida nós termos esse ato de caridade e de amor ao próximo, apaziguar. Gente, Jesus já falava, perdoar para ser perdoado. Tem uma passagem, não quero me estender muito, mas tem uma passagem da mulher que era adúltera, e ele deixa bem claro, todo mundo pronto para apedrejar ela em praça pública, e ele diz assim, então atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Lembrando, todos nós estamos ainda nesse hospital, nessa prisão, todos nós somos muito parecidos, todos nós ainda carregamos imperfeições que precisam ser trabalhadas. Então, não julgueis. Gente, que nós possamos não apenas ouvir, que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar essas pequenas atitudes em prática. Começando devagarzinho, aquilo vira um hábito. E esse hábito positivo, ele muda muito a nossa vida. Fiquem todos com Deus, que assim seja.